Bom dia, amigos, amigas. Aqui quem fala é o professor Legene Mirhan. Eu tenho sido um estudioso do mundo árabe e Oriente Médio desde 82, 36 anos, né? Sou sociólogo e ultimamente tenho feito análises internacionais, pesquisas, né? Estamos a 48 horas do bombardeio que aconteceu sexta-feira à noite, dia 13, que foi feito pela administração Donald Trump contra a Síria, né? 103 mísseis antigos, ele disse que eram novos na conta dele no Twitter, mentira, né? Mísseis ultrapassados, 103 foram disparados, 71 foram abatidos antes de atingir os alvos, que ele disse que eram alvos apenas os laboratórios de produção de armas químicas, mas mentira, um dos alvos, inclusive, era uma fábrica de medicamentos para o povo sírio, né? Eu quero então fazer alguns comentários, muita gente me pergunta, indaga, quero dar uma opinião sobre aquele conflito que está acontecendo, né? Só que inicialmente eu quero assim falar um pouco o que é aquele mundo que a gente chama de Oriente Médio, o Oriente Médio expandido. Ali vivem 400 milhões de árabes, espalhados por 22 países, dos quais a Palestina e o Saara Ocidental não tem estado definido dentro de um território também definido, né? Mas são 400 milhões, um povo só, né? Infelizmente dividido por 20 países, né? Também vive ali, incrustado bem no meio de todos esses povos árabes, os 13 milhões de judeus, né? Sua grande maioria sionistas, exatamente porque entende que aquela terra lhes pertence e eles estavam em várias partes do mundo e para lá foram atraídos pelo discurso sionistas. E nós temos também os turcos, né? Um pouco mais a noroeste, e também os persas, os iranianos, né? Então esse é o chamado mundo Oriente Médio, mundo árabe expandido, né? São essas etnias que existem ali. Claro, tem curdos, né? Tem outras ramificações menores, né? Os próprios povos arameus, sirianes, eles também estão ali em algumas localidades, mas são comunidades muito pequenas, né? Eu queria só dizer assim, esse conflito na Síria começou em março de 2011, né? Ele erroneamente vem sendo chamado pela mídia como guerra civil. Jamais a Síria esteve em guerra civil. O que nós vemos na Síria é uma agressão externa, né? De fora para dentro, com mercenários e terroristas financiados a soldo de ouro, né? Principalmente pela Arábia Saudita, mas também pelos países do Golfo Pérsico, né? Mas os Estados Unidos também dá apoio, Israel também dá apoio e a Turquia deu praticamente esse tempo todo e ainda hoje, lá na fronteira ali noroeste da Síria, a Turquia mantém campos de treinamento de terroristas, né? Que a mídia chama de rebeldes, né? São terroristas, né? Antes da guerra da agressão à Síria começar, o mercado paralelo de armas, qualquer pessoa podia comprar por US$ 150 um fuzil AR-15, um fuzil AK-47, o russo Kalashnikov, né? Hoje, por menos que 1.500, ninguém vende esse tipo de armas, né? Ou seja, inflacionou, porque são bilhões de dólares, a estimativa é mais de 500 bilhões de dólares que a Arábia Saudita torrou, né, para poder fazer a sua vontade e derrubar o legítimo presidente da Síria, Dr. Bashar al-Assad, que é muito querido pelo povo sírio, foi reeleito agora tem uns 3 ou 4 anos, em eleições limpas, livres e democráticas, né, com observadores internacionais, concorreram vários candidatos, ele teve quase 80% dos votos. Então, uma pessoa muito querida, né? Ele mantém a unidade da Síria, né? E aí, para antes de entrar nos detalhes do conflito, eu queria dar 2 esclarecimentos também, que muitas pessoas cometem esses 2 erros, né? É muito comum isso. Primeiro é achar que o conflito, não é,
ele é um conflito religioso, né? Judeus contra muçulmanos, etc., cristãos, né? O conflito não é religioso, é um conflito político, por disputa territorial, por hegemonia de uma concepção dentro de uma região do mundo estratégica, onde mais de 70% do petróleo do planeta está ali, né? E a outra questão que se coloca é um conflito dentro do Islã, né, que seria sunitas versus xiitas, absolutamente equivocado. Não há esse tipo do governo da Síria, apesar do presidente pessoalmente pertencer a um ramo do xiismo chamado alauíta. A Síria hoje é um governo, né, de unidade nacional, composta por sunitas, xiitas, drusos, comunistas. Os dois partidos comunistas que existem na Síria têm ministério, não é? E funcionam livremente e coligaram com o Dr. Bashar nas eleições, né? Então, não há esse... O que eu posso dizer é que, de fato, a maioria dos xiitas que estão hoje concentrados na própria Síria, no Iraque e no Irã, a maioria dos xiitas compreende mais essa questão geopolítica internacional, não é? E a luta anti-imperialista, o significado disso. Isso eu posso afirmar, os sunitas compreendem menos. E, além disso, parte dos sunitas sonha, não é, em restabelecer o califado, né, que acabou com o Tratado de Istanbul em 1922, quando acabou a guerra, né? Aí foi construída a Turquia, foi proclamada pelo Kemal Atatürk. Então não tem mais califa, não tem mais o califado. Eles sonham em construir o califado. Esse Estado Islâmico terrorista, armado, financiado e treinado pelos Estados Unidos, né, diz que vai criar um califado, né? Eles nomearam até um califa e tudo indica que ele já foi devidamente falar com os seus parentes ancestrais em outra vida, se é que ela existe, né? Bom, o significado da guerra síria é que vai se formando no Oriente já há alguns anos, isso desde 2011 mesmo, quando começou esse conflito na Síria, vai se formando o chamado Arco da Resistência, né? O que é o Arco da Resistência? É aqueles grupos de países, partidos, forças políticas que dão enfrentamento, né, ao imperialismo, né? Essa proposta hegemônica, né, de seja lá qual for o presidente, Trump, Obama, todos eles Bush, fazem a mesma política para o Oriente Médio. Não há diferença entre republicanos e democratas, né? Então esse arco da resistência é capitaneado hoje pelo Irã. E também participam dele o Iraque, que já tem hoje um governo anti-imperialista. Nós temos também hoje a Síria, que é o país que mais oferece resistência, né, e por isso está sendo agredido. E o Líbano, apesar do Líbano ter um governo onde participam sunitas, xiitas, cristãos, etc., a linha geral do governo libanês é de integrar esse arco da resistência, né? Vejam que eu fui 2 vezes ao Líbano, há uma percepção clara entre o povo libanês, e eu fiquei lá as 2 vezes, uma semana cada. É muito claro, independente se o cidadão é cristão, sunita ou xiita, todos gostam do Hezbollah. Porque o Hezbollah hoje é o que garante a segurança, né, do Líbano contra a invasão pelo sul do seu país e norte de Israel, né, invasão dos sionistas, do exército israelense. Não é? Eles aqui repeliram e expulsaram, né, os israelenses, e isso foi feito já nos idos de maio de 2010. Né? Então, hoje no Líbano, o Hezbollah é um partido que tem ministérios, né? Os Estados Unidos o classificam como uma organização terrorista, absolutamente. É uma organização política que tem ministério, que é eleito, que tem deputados, né? E que consegue também fazer a resistência, não é? Mantém homens e mulheres aí em estado permanente de vigília e de luta, mandou para a Síria, em solidariedade, um contingente de homens e mulheres guerrilheiros, lutadores, para marchar ao lado do exército árabe sírio. Ninguém sabe exatamente o número, eu pessoalmente acho que varia entre 10 e 20 mil guerrilheiros, né,
que ajudou, junto com a inteligência russa, hoje ajudou e vem ajudando, né, a República Árabe Síria a resistir a esses ataques externos de mercenários e terroristas. É bom registrar que quando um terrorista desse é preso, o governo vai ver a nacionalidade da pessoa, que língua ela fala e tal. E já foram classificados 84 tipos de pessoas que vieram das mais variadas regiões e dos países da Terra para lutar, para derrubar um regime que cometeu o único crime de ser anti-imperialista, né? Que cometeu o crime de defender as últimas consequências à soberania nacional, coisa que nós defendemos no mundo inteiro. A Síria hoje é o último bastião, né, da resistência, é o último país relativamente à democracia ali. Nós não podemos levar, exportar nosso modelo de democracia, temos que respeitar aqueles que eles adotam. 22 partidos legalizados na Síria, livre imprensa, mais de 150 jornais, rádios, TVs, né? Então, amplas liberdades ali, né? Então, a Síria é hoje, e é um país laico, é o último país laico do Oriente, né? A Constituição síria é clara que há uma separação entre Estado e religião, ainda que a religião muçulmana seja preponderante. Mas os cristãos são 12 a 15% da população. Os cristãos são uma fatia preponderante, né? E não é à toa, não é por pouca coisa, que todos os papas sempre apoiaram os governos da família do Bashar, tanto o pai dele, Hafez, como esse atual, o médico oftalmologista com formação ocidental na Inglaterra, Dr. Bashar al-Assad, que é um grande estadista hoje na conjuntura, né? Mas não é isso que nós devemos então colocar. Bom, o que aconteceu até hoje foi o que nós temos chamado de guerra por procuração, não é? Não há um choque, um conflito direto entre forças russas e forças americanas. Nenhuma delas praticamente tem os chamados coturnos em solo, né? Um contingente grande de tropas armadas. Não. Tem lá consultores, tem assessores, tem militares aqui e ali, mas quem faz a guerra são a Arábia Saudita com os seus terroristas e mercenários, né? E o exército árabe sírio, que tem um apoio total da Rússia, que é solidária a esse conflito, né? Bom, o Temer faz o ataque sendo que é o país mais hipócrita do mundo, né? Ele diz combater, não é, o terrorismo, mas ele pratica atos de terrorismo e financia terroristas. Essa é uma contradição, e mesmo que toda a mídia dos Estados Unidos venha dizendo exatamente ao contrário, que os Estados Unidos combatem o terrorismo, isso vai ficando claro para o povo dos Estados Unidos, que está percebendo as mentiras, as falácias que se contam, né? Veja, eu costumo dizer assim que a pessoa é eleita presidente dos Estados Unidos, mas não é só isso. Ele é chefe de um império, ele tem tarefas a cumprir, né? Ele tem, digamos, responsabilidades, e o sistema, o complexo industrial militar faz pressão de tal maneira, não é, o sionismo dentro dos Estados Unidos, que ele, na maioria das vezes, ele muda a posição de campanha. Obama fez isso, não é? Ninguém fez mais guerra do que os democratas. Aliás, a gente tem aquela imagem, Kennedy é um cara e tal. Ele começou a guerra do Vietnã e os democratas que o sucederam mantiveram, né? Os republicanos, ao contrário, historicamente, eles são mais voltados para dentro, são menos intervencionistas, mas também fazem as suas guerras externas, como Bush fez a segunda agressão ao Iraque a partir de 2003, né? E Obama demorou. Obama fez campanha dizendo que retiraria as tropas do Iraque no dia seguinte. Demorou 4 anos e não conseguia retirar, né? Só retirou porque o governo do Iraque disse assim: nós estamos dando um prazo para suas tropas sair, senão eles serão considerados agente inimigo interno de potência estrangeira, né? Então essa que é a situação. O Trump fez campanha contra a Hillary se ganhasse a eleição em janeiro de 2017, quando os presidentes americanos tomam posse, a eleição é em novembro do ano anterior. Em janeiro, a Síria seria já atacada, bombardeada, ia ter invasão que nem teve no Iraque. Não tenha dúvida, ela fez campanha
defendendo o apoio aos terroristas, a derrubada do Bashar e a invasão do país. E o Trump fez campanha ao contrário, dizendo que ia retirar a sua, não é bem tropas, mas as suas assessorias, eles fornecem inteligência, material de comunicação, etc. E armamentos também. Eles falam armamentos de baixa letalidade, né? Como se uma bala de calibre 45 não matasse igual a um canhão, né? Então, isso fica claro na questão essa é uma hipocrisia que nós vivemos, né? Bom, é preciso dizer também que nós hoje caminhamos para um mundo multipolar. Nós não vamos afirmar ainda que já é, né? Nós sabemos que em janeiro de 91, a primeira agressão ao Iraque, os Estados Unidos venceram, né? Porque não havia que se falar uma guerra Iraque contra 28 países com uma tropa de 500 mil soldados, né? A Argentina mandou tropa, o Brasil mandou lá uma pequena representação, era o governo Collor, né? Então, é aprovado pela ONU. A ONU sancionou aquela agressão de 1991, né? E aí demorou 28 dias aquela agressão, janeiro de 91. Mas eles não invadiram, eles não derrubaram o presidente Saddam, né? Eles não agrediram, não ocuparam território, diferente do que fizeram em 2003, né? Não durou 10 dias a agressão. Em 2003 eles ocuparam o Iraque inteirinho, né? A revelia da ONU. A ONU não deu autorização em 2003, como não deu agora novamente autorização pelo Conselho de Segurança para essa agressão. Então, os Estados Unidos é o que os analistas chamam de um Estado bandido, um Estado pária, né? Eles fazem agressões a outros países e povos à revelia do sistema das Nações Unidas, né? Então, nós temos hoje um sistema já que caminha para o mundo multipolar, né? Diferente do que era antes de 91, o mundo era bipolar. Tinha a União Soviética e Rússia. A União Soviética acabou em 91 também, né? O Muro de Berlim caiu em 89, né? Então nós temos hoje um mundo que tem vários polos. A Europa é um polo, a Índia é um polo, a China é um polo, Rússia, Brasil, né? E a África do Sul. Por isso a sigla BRICS, né? Criada aí por um economista, Jim O'Neill, né? É um acrônimo, né? BRICS. E o golpe de 2016 aqui contra a presidente Dilma, legítima presidente eleita pelo povo brasileiro com 54 milhões de votos, o golpe foi, entre outros objetivos, tirar o B dos BRICS. Ou seja, tirar o Brasil dessa articulação de países, né? Eles só não fizeram isso porque também deixar esses espaços, deixar esses fóruns internacionais que são respeitados, né? Seria um erro e colocaria o Brasil em maior isolamento do que já se encontra. Não nos esqueçamos que no ano de 2014, ano da Copa, ano da reeleição da presidente Dilma, em julho desse ano de 2014, em Fortaleza, no Ceará, aconteceu uma cúpula dos BRICS. E o que eles fizeram lá? Eles criaram um banco com um capital inicial de 100 bilhões de dólares para ajudar os países que não estão sobre a órbita dos Estados Unidos, né, e que não querem depender do Fundo Monetário e do Banco Mundial. Isso foi, eu diria que, a morte da presidente, essa coragem de ter feito a reunião aqui, ter criado esse banco foi um dos motivos. Claro, existem outros, mas esse não é o nosso tema aqui, né? Nós vivemos aqui hoje no Brasil o que alguns analistas têm chamado de guerra híbrida, né? Guerra híbrida. O Brasil ele não tem mais não precisa um ataque externo, não é? Não precisa enviar tropas nem porta-aviões para a Baía da Guanabara, não precisa os militares saírem dos quartéis para derrubar o presidente. Eles fazem então um golpe parlamentar com apoio de toda a mídia, né, que é tradicionalmente golpista, e com apoio, agora, a grande novidade, apoio do Poder Judiciário, né? Então esse é o cenário que nós vivemos no Brasil, e não só o Brasil, né? Outros países, né? Na Ucrânia. Então nós vivemos hoje o que eles chamaram de
Revolução Árabe, ou eles chamavam de Primavera Árabe, e os árabes, quando ouvem isso, ficam indignados com essa terminologia, não aceitam essa terminologia, eles falam que nós vivemos o inverno, não é? Então, o que aconteceu segue os manuais que a CIA aplica no mundo inteiro. Primeiro teve aquelas revoluções coloridas no leste da Europa, laranja, lilás, não sei o que, etc., né? Agora teve a tal da Primavera Árabe, né? Que ele é tudo montado dentro de um manual, de uma cartilha estabelecida pela CIA, né? E está disponível na internet para quem quiser ler, inclusive já traduzido, como é que devem fazer isso. E aí joga um papel as ONGs, né? A Rússia tem uma lei, por exemplo, que todas as ONGs estrangeiras têm que ser registradas no Ministério das Relações Estrangeiras e seus funcionários são agentes de potência estrangeira. Nós aqui nunca, jamais teríamos coragem de fazer uma lei dessa natureza, né? Bom, aí sobre a questão da Síria, então, né? O governo sírio está sendo acusado, já tem 2 semanas, de ter feito um ataque químico na cidade de Douma, ali na região noroeste, de chamada Ghouta Oriental. Veja só, essa região de Ghouta foi o último pedaço de território sírio ainda na mão dos terroristas. Ou seja, o governo da Síria, que a imprensa chama de regime, né? Um absurdo, o governo da Síria e seu exército árabe sírio, não é? Eles reocuparam a região e não há hoje na Síria mais nenhum pedaço de território, e se há é diminuto, não é? Na fronteira com a Turquia, dominado por mercenários terroristas estrangeiros. Então veja, um governo que tem então uma vitória, né? O mundo inteiro reconhece. O Trump reconheceu e disse que ia retirar todo o apoio a qualquer grupo de rebeldes, que eles chamam de rebelde, mas eles não usam o termo terrorista, né? Ia retirar. Que interesse teria um governo vencedor de uma guerra de 7 anos, que fez 500 mil mortos, que dos 22 milhões de habitantes deslocou da sua casa 10 milhões, metade da população, que 2 milhões tiveram que sair do país como refugiados? Que interesse teria o seu governo, o governo sírio, em atacar seu próprio povo com armas químicas? Não tem lógica isso. Então isso é um chamado falsa bandeira, né? False flag, que é muito comum isso, usado pela CIA, pelo Mossad, pelo MI6, né, na Inglaterra, né, e outros serviços de espionagem. Isso é muito comum. Você faz um atentado parecendo que foi um seu inimigo que fez, né, para acusá-lo, né, e criar as condições para que o povo se levantasse, a mídia falasse contra e ele fosse derrubado, né? Isso não aconteceu na Síria. A Síria não tem mais armas químicas desde junho de 2014. Isso precisa ficar claro, mas essa mídia mentirosa não fala isso, não esclarece isso para os seus leitores ou espectadores. Por quê? Em junho de 2014, foi feito ainda sob a administração Obama um acordo de que o governo sírio ele entregaria todas as suas armas químicas para uma organização da própria ONU chamada OPAS, Organização para a Proibição das Armas Químicas, que à época era presidida inclusive por um brasileiro, Bustami, né? Um diplomata brasileiro. E esta organização, a OPAS, mantém na Síria seus inspetores, e eles alertam a ONU sempre que eles percebem alguma movimentação no sentido de voltar a produzir. A mesma coisa do Irã, a questão do acordo nuclear, né? Lá a Agência Internacional de Energia Atômica, né, que foi já presidida pelo Mohamed El-Baradei, aquele egípcio que ganhou o Nobel da Paz, os inspetores da agência atômica ficam no Irã e olham e supervisionam as suas instalações militares, as suas instalações nucleares, né? Portanto, a Síria não tem. Isto é o ataque ocorreu. O ataque ocorreu feito pela CIA. Hoje mesmo li um artigo de
do sociólogo canadense Michel Chossudovsky, muito bom, onde ele dá dados, fica muito claro que quem fez este atentado contra os sírios foi a CIA, o Mossad, os Estados Unidos e Israel de um modo geral. Então essa é a realidade que nós vivemos. A Síria hoje é, como já tinha dito, o último bastião da resistência ao imperialismo, né? A região ali, né? Os países do Golfo, bilionários, petrodólares, né? São todos pró-americanos, né? São protetorados dos Estados Unidos, né? O país chamado Bahrein, que é pequenininho, fica na ponta da Península Arábica ali, que dá para o Golfo Pérsico, alguns chamam de Golfo Pérsico-Arábico, né? Porque tem países árabes que também estão ali, não só a Pérsia, né? Ali está estacionado a 5ª Frota dos Estados Unidos, que fica policiando o Golfo o tempo todo, né? Eles têm 7 frotas espalhadas pelo mundo e a 4ª, inclusive, fiscaliza o Brasil, né? Já está aqui na América do Sul, etc. Então, esses países que se dizem árabes são protetorados dos Estados Unidos, não tem nenhuma autonomia, né? Bom, e aí por que então, essa agressão, além de ser a Síria um bastião da resistência? Há também a questão econômica. As reservas sírias de petróleo e gás são muito grandes, né? Não podem ser desconsideradas. Estimativas dizem que chega a 3 bilhões de barris, né? Mas tem uma outra questão, a chamada nova Rota da Seda. Para a China fazer escoar seus produtos de forma mais em conta em relação ao frete, ele teria que passar o gasoduto e também as rotas de caravanas, né, seja por ar, por terra ou por mar, que passe pelo Irã e que passe pela Síria e que chega no Mediterrâneo. Então isso não é pouca coisa e é isso que também eles querem evitar, não é? Por fim, para concluir, muitas pessoas me perguntam e eu estou vendo na imprensa, vai acontecer a Terceira Guerra Mundial? Eu não diria que é impossível que isso aconteça se o conflito ficar bastante acalorado e dependendo que a resposta que a Rússia dará a esses ataques. Ela não deu ainda, né? Mas eu acho muito improvável que esse conflito internacional, mundial, aconteça, né? Em análise internacional, você nunca pode ser peremptório na afirmação, né? Tudo pode acontecer, mas eu acho bastante improvável que aquele conflito vire uma guerra internacional. De nossa parte, quero transmitir a minha inteira solidariedade ao povo e ao governo da Síria, com a qual estive em dezembro de 2013, com uma delegação de brasileiros em solidariedade ao povo e ao governo. Fomos muito bem recebidos, passamos uma semana em Damasco, protegidos pelo governo sírio, e tivemos com as mais altas autoridades que nos informaram, nos deram materiais, e conversamos com o povo. Nós vimos quanto o presidente é popular e é simpático. Eu desejo vitória para o governo nessa luta sua de resistência e dizer que no Brasil nós faremos o que for possível para que essa agressão não continue. Muito obrigado.